De volta na CBN Londrina e recebendo aqui no estúdio o doutor Antônio Carlos Valese, que é presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Doutor, seja muito bem-vindo à CBN Londrina. Bom dia. Bom dia, eu agradeço a oportunidade e bom dia aos ouvintes. Hoje é um dia importante para a gente falar sobre isso, porque é o Dia Mundial de Combate à Obesidade. Doutor, a obesidade já pode ser considerada uma doença crônica? Hoje, realmente, como você chamou atenção, é o Dia Mundial de Combate à Obesidade, porque a Organização Mundial da Saúde instituiu esse dia, porque hoje nós temos um grande problema em todos os países do mundo, que é a alta incidência de obesidade na população, e isso consome recursos importantes de todas as nações. E você falou bem, é uma doença crônica, e como doença crônica, o tratamento é difícil. Existem diversos tratamentos, entre eles o cirúrgico, que talvez abordemos aqui. É isso. Mas precisa também, por ser crônica, essa cronicidade faz com que o paciente tenha que sempre estar atento a essa doença. Seja o tratamento clínico ou o tratamento cirúrgico, você precisa ainda se manter atento. Ou seja, você institui um tratamento, o tratamento não termina ali. Ele tem uma sequência, ele precisa ter um segmento. Bom, quando o senhor fala da cirurgia, a gente está falando da cirurgia bariátrica e metabólica. São coisas diferentes, doutor? Ou é uma só? Olha, é excelente a sua pergunta, até porque é uma dúvida que os ouvintes têm, né? E nós queremos justamente sedimentar e deixar mais claro esse conceito metabólica. Quando a cirurgia bariátrica é uma cirurgia endereçada para o peso, e a cirurgia metabólica é uma cirurgia, como o nome está dizendo, endereçada para o metabolismo do organismo. Ou seja, quando você... a cirurgia metabólica nasceu da cirurgia bariátrica. Quando você faz modificações anatômicas no tubo digestivo, próprio das técnicas cirúrgicas, você altera alguns hormônios que o paciente obeso ele não tem na sua plenitude, na sua intensidade. E essas alterações hormonais vão fazer com que haja uma melhora da glicemia, então os pacientes diabéticos, melhora da hipertensão, melhora do fígado gorduroso. Então, são alterações endocrinológicas, porque o intestino é um imenso órgão endocrinológico, que nós descobrimos isso mais recentemente, né? Então, essas alterações potencializam esses hormônios intestinais que vão ter essa repercussão em todo o organismo. Por isso, o termo metabólica. Tá. Doutor, a gente tem alguns dados aqui bastante interessantes, né, que a gente diz assim, que apenas 0,2% da população brasileira que necessita da cirurgia bariátrica recebeu tratamento no ano passado. Esse número é bastante preocupante, né? Porque a gente está falando de uma doença crônica, muitos brasileiros com essa doença, né? E poucas pessoas com acesso ainda. Infelizmente, hoje, apesar de ser um dia do combate à obesidade, seria um dia para comemorarmos, mas ainda no Brasil... não que não tenhamos números para comemorarmos, mas nós temos muito trabalho a ser feito. Você falou que a população elegível hoje, nós temos diferentes graus de obesidade. Então, vamos falar daqueles graus que são, a população é elegível para cirurgia. Nós temos em torno de 5 milhões de pessoas, quase 5 milhões de pessoas no Brasil, e nós fizemos no sistema, a maioria desses pacientes no sistema público, né? E nós fizemos menos cirurgias em 2023 do que fizemos antes da pandemia. Olha. Apenas 7 mil procedimentos. Então, nós estamos operando 0,2% da população. Porque nós temos 7.700 hospitais no país, mas somente 98 credenciados. 98. Então, nós precisamos, e nós da Sociedade de Cirurgia Bariátrica temos procurado uma agenda com o governo justamente para conseguirmos ampliar esse acesso, facilitar que esses pacientes procurem hospitais, aumentar o número de hospitais credenciados. Certo, Os números aqui, do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, SISVAN, né? SISVAN. Apontam que 1.993.000 pessoas diagnosticadas com obesidade grau 2, Isso. né? Representando 8,31% da população monitorada e outras
1.058.000 com obesidade grau 3. Doutor, em qual momento, em qual grau a cirurgia bariátrica ela é indicada para um paciente? Não é qualquer um, certo? Não, você citou os graus 2 e 3, que são aqueles de indicação cirúrgica. Nós temos ainda uma grande fatia da população que está na obesidade grau 1 e o sobrepeso. Isso é mais comum, né? É mais comum, Mas é mais grau comum. um é Nós mais temos comum. na população brasileira em torno de 20% dos pacientes com sobrepeso, outros 25% com obesidade grau 1, como você citou, 8% com grau 2 e 4% com grau 3. Então nós temos, mas o grau 2 e 3 que tem indicação cirúrgica. E o que significa esse grau? Esse grau é justamente um índice matemático, onde nós dividimos o peso pela altura ao quadrado e vamos ter de 20 a 25 é o paciente que está, vamos dizer, normal em relação ao peso. De 25 a 30 ele está com sobrepeso. De 30 a 35, obesidade grau 1. 35 a 40, grau 2, teria indicação cirúrgica, dependendo se tem algumas doenças associadas. E o grau 3, ou a chamada antigamente obesidade mórbida, que hoje nós evitamos esse termo, né? Mas é a obesidade grau 3. Ou seja, muito mais grave. Acima de 40, acima de 40. A gente tem, doutor, aqui, por curiosidade também, homens diferentes, os índices aí diferentes para homens e para mulheres? Sim, as mulheres, dependendo do grau, mas de um modo geral, as mulheres tendem a ser um pouco mais pesadas do que os homens para os graus mais leves. Os graus mais avançados, aí os homens, eles são mais pesados que as mulheres. A cirurgia, de forma geral, aí, é uma cirurgia que ela... Como que a gente pode entendê-la? O que acontece com o paciente? Em qual momento realmente ele pode se sentir... Ele se sente aí realmente curado depois da cirurgia? Ou como é crônico, como o senhor disse, é preciso um cuidado aí para o resto da vida? Não, a cirurgia, primeiro, hoje, às vezes existe um estigma em relação à cirurgia, que, eu vou fazer a cirurgia, é perigoso morrer. É evidente que nenhum procedimento cirúrgico está isento de complicação, inclusive óbito. Mas a cirurgia bariátrica é extremamente segura, a ponto de ter índices de complicações e mortalidade menores, por exemplo, do que uma prótese de quadril. Olha. Tá? Semelhantes a uma cirurgia de próstata no homem, uma cirurgia de útero na mulher. Então, hoje, os avanços dos materiais que nós utilizamos e os avanços da anestesia propiciam índices tão baixos assim. Agora, você tocou num ponto importantíssimo, e principalmente para aquelas pessoas que estão nos escutando, que a cirurgia é um excelente início, uma excelente ferramenta para esse paciente. Vai fazer, como nós já citamos, alterações metabólicas que vão melhorar o seu metabolismo, vão melhorar o peso, mas não para por aí. Esse paciente, ele é geneticamente determinado para ser obeso. Ou seja, esse paciente, ele é um paciente que economiza energia. Tá? Então, isso é um ponto que eu gostaria de... Temos tempo aqui? Claro, pode falar, doutor, fica à vontade. Um tema que eu gostaria de tocar, que às vezes também tem um estigma em relação ao obeso. O obeso é obeso porque ele é relaxado, porque ele come muito. Não. A obesidade é uma doença. É uma doença. A pessoa é obesa porque metabolicamente ela é feita para poupar energia. Então, aquilo que lá no passado, na época das cavernas, era bom, hoje virou-se contra essa pessoa. Então, o grande poupador de energia, por menos alimento que ele coma, isso vai fazer com que ele aumente o seu depósito de gordura e, consequentemente, desencadeie a obesidade. Mas então, voltando ao tema, é uma doença crônica que não se resolve com a cirurgia. A cirurgia, ela é ótima, mas esse paciente precisa ainda continuar se alimentando bem, precisa continuar fazendo seu exercício, precisa ainda de uma equipe multiprofissional que nós chamamos, um educador físico, um nutricionista, psicólogo eventualmente, porque muda muito a alimentação. Então, tem todo um contexto ainda para o resto da vida que ele precisa trabalhar. Tá certo. A gente está conversando com o doutor Antônio Carlos Valese, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Doutor, e até por conta desse número que não é satisfatório de pessoas que foram atendidas pelo SUS, por exemplo, com cirurgia bariátrica no ano passado, um número bem menor, como o senhor disse, do antes da pandemia, né? Mas está tendo um mutirão de cirurgias bariátricas aqui no Paraná.
Sim, esse mutirão ele está sendo a nível nacional. Aham. Nós conseguimos a Sociedade Bariátrica junto com uma empresa multinacional que doa os materiais, nós temos 100 médicos envolvidos da nossa sociedade em 6 estados, 7 cidades, e aqui no Paraná está sendo feito em Curitiba. Então isso é muito importante, além de ser importante porque alguns hospitais pasme, vão fazer mais cirurgia durante o mutirão do que ao longo do ano pelo sistema público. E também uma outra coisa, os materiais fornecidos eles vão propiciar a cirurgia por laparoscopia, que é aquela cirurgia por furinho. E são poucos os lugares do SUS. Invasiva. Exato, são poucos os lugares do SUS que fazem a cirurgia por furinho, porque o SUS ele é caro, esse material ainda não está no orçamento, tudo, então é feita da maneira aberta. E não é só o lado estético que importa, mas é principalmente a segurança, o retorno mais rápido das atividades, menos tempo de falta ao trabalho, menos chance de complicação como hérnias, enfim, é muito melhor, né? O senhor falou da volta ao trabalho. Quanto tempo a pessoa, depois da cirurgia bariátrica, volta à sua vida irregular? 4, 5 dias depois já está trabalhando. O negócio é alimentação, doutor. O que é mais difícil depois? Depois da cirurgia existe toda uma alimentação, que é uma alimentação regrada, porque são feitos grampeamentos, pontos no estômago, e obviamente você não pode submeter esse órgão e o intestino a grandes pressões alimentares. Então você começa com uma sopinha e depois vai líquido, sopinhas, depois cremes e vai gradativamente pastoso. Ou seja, com 30 dias estará comendo normalmente, poderá ir numa pizzaria, numa churrascaria, comer a comida da mamãe ou da esposa tranquilamente. Tá certo, doutor. Muito prazer aí recebê-lo aqui na CBN Londrina. As portas estão abertas sempre para a gente falar desses assuntos tão importantes, porque realmente a obesidade faz parte da vida das pessoas, né? Já não é mais algo que a gente olha e fala, nossa, uma pessoa obesa, e como o senhor disse, são graus, e infelizmente a gente está tendo cada vez mais casos, e não só de adultos, mas também de crianças, cada vez mais, né, doutor? Esse é um ponto importantíssimo. De 1990 para cá, a obesidade aumentou no mundo em 2 vezes, e entre as crianças e adolescentes, 4 vezes. Então, nós estamos fazendo com que, provavelmente, as próximas gerações vivam menos até do que a geração atual, em decorrência da obesidade e suas consequências. O estilo de vida, né? Ajuda muito a obesidade, né? Com certeza. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Seja muito bem-vindo sempre aqui à CBN e uma boa semana. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer dúvidas que às vezes pairam sobre esse assunto. Obrigada, doutor.